de quarta, vamos celebrar e adorar o nosso Senhor juntos. Cante o Verbo vivo. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido. Ele é o Cristo, declare. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. O Verbo vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, declare. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Te louvamos, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Por isso temos vida e cantaremos sempre, sempre do teu poder, do que o Senhor fez e do que continuas fazendo por nós, Jesus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou.
eu sofrer participar da sua obra, eu vou cantar. Meu Salvador, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o amor do Pai, o justo Deus. E todos nós cantamos a Ele. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou e trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, todos nós, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre
mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, cante. E que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá. Como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, sim, Jesus. Jesus, oh, Jesus. Jesus, oh, Jesus. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Deus, nessa noite tão incrível, onde a Tua presença já é um fato no nosso meio. A Tua presença é um fato em cada lar, em cada casa, em cada discípulo habitado pelo Teu Santo Espírito. Nesse instante nós Te oferecemos o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso coração, por mais dolorido, angustiado que esteja, o nosso coração é Teu, movido pelo Teu Espírito. Nós Te damos graças, Te damos a nossa adoração, o nosso louvor como resposta, Deus, resposta mais adequada a esse tempo de dor, de crise, de confusão, porque nós estamos em Cristo, nós estamos em Cristo. Que a Tua presença nesse instante possa mudar qualquer sentimento de tristeza, de desânimo, em ânimo, em alegria, em força, em poder, em amor, em esperança, Senhor. Porque nós somos um povo da esperança, nós somos o povo da palavra, nós somos o povo de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. Vem com Tua presença nesse lugar, em cada coração, em cada família, em cada lar nesse instante. Essa é a nossa oração nessa noite tão abençoada, em nome de Jesus.
que bom ter você com a gente aqui em nosso programa, nossa casa, nossa igreja. Que alegria, gente. Eu sei que nesse instante a sua casa está repleto de louvor. Eu sei que nesse instante os seus filhos, talvez você esteja aí sentado no seu sofá, ou talvez lavando a sua louça, mas você está conectado aqui com a gente. Que o seu coração esteja conectado com a gente nesse instante, porque a noite vai ser muito incrível, já está sendo, não é? E talvez nesses dias você tenha se perguntado assim: por que, tendo um Deus tão bom, nós somos rodeados de tanto mal? Você se fez essa pergunta nesses dias? Ou talvez você perguntou assim: por que nós, sendo filhos de Deus, amados por Deus, por um Deus amoroso, as coisas maus nos acontecem? Bem, falando sobre o mal e o bem, o mal ou o bom, nós nessa noite queremos conversar sobre isso, Deus e o mal. Vamos conversar nessa noite com esse tema. Essa será uma ministração muito especial para o seu coração, então fica com a gente. Mais um recadinho muito especial para você. Próximo domingo nós estamos animadíssimos, sabe por quê? Porque nós daremos continuidade à contação de história que foi iniciada o domingo passado com o povo de Israel, ali que foi instituído a Páscoa. Então, esse final de semana é final de semana de Páscoa, não é? E nós estamos reservando um tempo de Santa Ceia, exatamente. A Santa Ceia acontecerá no próximo domingo. Quero convidar você, a sua família, a já ir separando o suco de uva, separando o pão, os elementos. Monta lá uma mesinha bem bonitinha, tá certo? Chama os teus filhos e faz o momento de ceia acontecer no seu lar, na sua casa. Próximo domingo esperamos por você. Em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te
nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E céu e céu. Olá, queridos irmãos, amigos, nós estamos aqui para mais uma vez discutir a temática Deus e o mal, né? Essa pergunta que costumeiramente você já deve ter feito, né? Como pensar a existência de um Deus bom diante da realidade do mundo mal, né? Você já deve ter pensado sobre isso, por que que eu fico doente, por que eu sofro acidente, por que eu desemprego, por que tantas coisas, né? E inclusive o momento que nós vivemos hoje, essa peste, essa pandemia que vivemos em relação ao coronavírus, você deve estar se perguntando aí por quê, né? E a gente tem como tradição essa crença que Deus é bom, e se Ele é bom, Ele não vai permitir o mal, né? Se Ele é bom, Ele não vai permitir que as coisas ruins aconteçam, sobretudo com o seu povo. Então essa é a nossa reflexão hoje, para pensar a relação entre a existência de Deus, que segundo a Escritura Sagrada é sumo bem, né? Ele é perfeito, Ele não tem nenhuma presença do mal em si, mas como Ele pode existir se as coisas más estão acontecendo, tá? Nós vamos trabalhar essa temática hoje sobre duas óticas, né? Sobre duas perspectivas. Eu queria trazer para vocês, para a gente pensar, primeiro a perspectiva filosófica, tá certo? E na sequência a perspectiva bíblica da relação entre Deus e o mal, tá? Nós entendemos na história da filosofia, basicamente, dois grandes filósofos pensaram a existência do mal em conexão com a presença de Deus bom. Inclusive, isso é um conceito da filosofia chamado de teodiceia, né? Theos, Deus, diceia vem de dique, justiça. Então, é uma tentativa de equacionar o caráter do Deus bom com a existência do mal no mundo, esse Deus justo e a permissão do mal no mundo, a teodiceia, né? No século IV a.C., nós temos então a discussão feita por Epicuro, né? Fundador da filosofia dos epicureus, que basicamente acreditavam que o fim último da vida humana é o prazer. Então eu devo me largar ao prazer, devo viver a vida feliz e satisfeito, né? Então a finalidade última da vida seria o prazer. E ele, ao pensar sobre a existência de Deus e a existência do mal, começou a questionar, sobretudo, a onipotência de Deus e sua bondade, né? Bom, já que ele é bom, pode ser que ele não queira resolver o problema do mal. Então, aí seria uma questão da sua vontade. Ou então ele seria bom, mas ele não teria poder para resolver a questão do mal no mundo. Então aí ele seria um Deus fraco, né? Ele seria um Deus cujo poder não teria suficiência para resolver as pestes, né? Aquilo que existe de mal no mundo. Ou seja, Epicuro questiona tanto a soberania de Deus, sua onipotência, como também a questão de sua bondade. Então ele não resolveria o problema do mal, ele não iria aos hospitais curar, ele não traria o bem-estar social,
porque ele seria um Deus mau, né? Então a questão da bondade, e de um outro lado ele talvez não teria capacidade para resolver o mal no mundo, então uma questão em torno da sua onipotência. Então Epicuro chega à conclusão que na verdade Deus não existe, porque ele não tem a capacidade de resolver esse problema, e assim ele não existe. Séculos depois, Agostinho de Hipona propõe a ideia de que, na verdade, gente, o mal não existe enquanto ser, né? Para Agostinho, o mal não é ontológico, nós chamamos isso. O mal não existe enquanto ser. Na verdade, o mal, segundo Agostinho, ele é a ausência do bem. E inclusive a ausência do sumo bem, que é o próprio Deus. Então, quanto mais afastado de Deus, mais longe da bondade, e aí como consequência nós temos então a presença do mal. O mal é a ausência do bem. Mas Agostinho traz duas questões interessantes que eu queria destacar aqui, e aí evoluindo nossa reflexão para o prisma da Bíblia. Tá? Estamos discutindo a questão do ponto de vista da filosofia. Agostinho diz que existem, na verdade, dois aspectos do mal, né? Que não é ontológico. O mal moral e o mal natural. Para Agostinho, o mal natural diz respeito aos problemas da natureza, às catástrofes, às desgraças, às doenças, às epidemias. Tudo isso é o mal natural, que diz respeito à relação com a natureza e com o homem, né? Mas esse mal natural, para ele, teria base no mal moral, que na verdade foi resultado do pecado humano, o pecado original, o pecado de Adão e Eva, o pecado do homem que resolveu andar desconectado de Deus, o sumo bem, e à medida que ele se desconecta do sumo bem, ele se aproxima da possibilidade do mal, né? Como a ausência do bem. Então, para Agostinho, o mal moral gerou o mal natural, ou seja, as catástrofes naturais, e as pestes, as epidemias, tudo aquilo que vem de mal sobre o homem, isso é consequência do seu próprio pecado, né? E nós entendemos em Agostinho também que, na verdade, Deus não criou o mal, né? Quando ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança, e ele concede o livre-arbítrio, o Deus não cria o mal, ele cria a possibilidade do mal, dando ao homem a capacidade de decidir. Como eu e você hoje temos a capacidade de decidir em fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Seja você crente, seja você descrente, nós temos hoje isso, né? E muitas coisas que nós vivemos na natureza, o caos, né? Os problemas de enchente e tanta coisa ruim que vivemos na atualidade, né? Essa epidemia que pegou a humanidade de surpresa, isso não é culpa de Deus. Deus não é o causador desse mal, né? Isso é um processo histórico e humano em que o ser humano vem destruindo a si mesmo à medida que destrói a natureza, né? Então, eu trouxe essa reflexão inicial do ponto de vista da filosofia para pensar que a ciência também discute a origem do mal sob a ótica filosófica, e a Bíblia se aproxima de alguma forma da perspectiva de Agostinho quando diz que o mal natural é resultado do mal moral. E eu quero entrar agora sobre a ótica da Escritura e queria destacar dois textos com vocês hoje para a gente pensar a questão da origem do mal, né? O primeiro texto está em Isaías capítulo 45, no verso 7, quando ele diz: Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas, né? O texto da Revista e Corrigida e da Atualizada também, eles trazem a seguinte tradução: Eu formo a luz e crio o mal, né? Então, você que já leu esse texto, tá aí, Deus criou o mal, né? Deus é o causador do mal. Mas isso seria uma incoerência bíblica, né? Uma incoerência de interpretação da Escritura, porque a própria palavra de Deus diz que Deus é sumo bem, Ele é santo, 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 diz Isaías 6, né? Isaías capítulo 6, verso 3. Abacuque diz: Tu és, Senhor, tão puro de olhos, né? Como é que o Senhor pode se aproximar do mal? Não é possível, né? Deus, em sua estrutura eterna, na sua perspectiva de criador, de sustentador do universo,
Tiago diz que nele não há sombra de variação. Deus é o Pai das luzes, né? E dele provém todo dom perfeito, toda dádiva. Ele é o sumo bem. Então, ele não pode ser o causador do mal. Na verdade, o texto aqui mal interpretado é de Isaías capítulo 45, verso 7, porque o paralelismo aqui é a relação entre luz e o mal, né? Então, é um paralelismo de contraste aqui. Qual é o contrário de luz? É trevas, né? E o contexto aqui do capítulo 45 é Deus prometendo que vai levantar o seu ungido Ciro, né? Ciro persa, para trazer de volta a nação de Israel, que havia passado 70 anos na Babilônia, né? Foram cativos para lá por conta da desobediência de Deus, desobedeceram a palavra de Deus. Deus havia prometido que eles, em algum momento da história, se desobedecessem ao Senhor, está lá no Pentateuco, essa promessa, eles seriam dispersos pelas nações, né? E assim aconteceu, desobedeceram. O reino de Deus, o reino de Israel se desfez, se dividiu. As tribos do norte foram levadas pelos assírios e as tribos do sul foram levadas pelos babilônios, né? E aí o povo de Deus passou lá 70 anos na Babilônia, longe da idolatria, né? Eu costumo dizer que Deus tirou o povo do Egito, né? Lá na ocasião da Páscoa, mas no cativeiro babilônico Deus tira o Egito do povo. Ele tenta purificar esse povo que havia se colocado a adorar outros deuses que não ele, né? Então Deus usa o que ele quer, ele faz o que ele quer. Ele usa Ciro, né? Ele cria, ele estabelece a luz e ele cria as trevas. E trevas aqui é a representação da vinda dos babilônicos para dispersar o povo de Deus, né? Levar o povo cativo. O outro texto que eu gostaria de ler com vocês do ponto de vista bíblico está lá em Abacuque, no capítulo 1. Abacuque também um homem de Deus, como eu e você, que hora ou outra nós questionamos a existência de um Deus bom diante de um mundo mau. Abacuque viveu os momentos que antecedem esse cativeiro babilônico, né? E ele, ao olhar para a sociedade, ele evoca uma palavra de peso, capítulo 1, verso 1 a 4, gostaria de ler com vocês. E talvez seja a nossa indagação, a nossa indignação hoje. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Verso 3. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Por isso a lei se enfraquece e a justiça não prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a injustiça é pervertida. Então, nós estamos vivendo aqui um período da história de Israel e que outros profetas narram também, momentos que antecedem o cativeiro babilônico. Lembramos que o povo de Deus, as 12 tribos ao norte foram dispersas em 722, com a queda de Samaria, e as duas tribos do sul ficaram, né, ainda, onde lá localizava o templo e a adoração estava ali centralizada ao sul da nação de Israel. Mas esse tempo, inclusive Isaías profetiza esse tempo, Jeremias também profetiza, era um tempo onde as pessoas estavam vivendo de forma religiosa, né? Estavam lá no templo adorando, estavam prestando o seu culto, guardando os seus sábados, as suas luas novas, vivendo as suas práticas religiosas, mas Isaías fala que o seu coração estava longe de Deus, o coração do povo estava longe de Deus, né? Oséias também narra essa mesma época, dizendo, né, que o povo havia abandonado o seu Deus, né? Isaías diz que ele ilustra essa situação da seguinte forma, né? O boi conhece o seu dono, mas Israel não me conhece, né? Oséias fala que o Senhor foi abandonado pelo seu povo e a metáfora do texto de Oséias é como um marido traído e que vai buscar a sua mulher num prostíbulo, né?
Que interessante isso, gente. Parece exatamente a minha vida e a sua vida. O ser humano abandonou Deus. O ser humano riscou Deus de sua agenda. E ele questiona a existência desse Deus bom e frente à maldade que nos acomete cotidianamente. E ele não pode equacionar essa relação entre a bondade de Deus e o mal no mundo. Essa indagação de Abacuque é a mesma minha, né? Ao contemplar a violência num sinal de trânsito, ao contemplar a morte de um ente querido, ao perceber um irmão, um parente, um amigo vivendo uma situação de escassez, de abandono, né? A falta de um leito de hospital, essa pandemia que nós vivemos, um momento para refletir e pensar e seguir aqui a mesma lógica de Abacuque, perguntar a Deus, por que, Senhor? Até quando? Né? Até quando nós vamos viver essa situação? E Deus responde a Abacuque. Interessante, Abacuque traz essa reflexão sobre o problema do mal de forma fantástica. A partir do verso 5 em diante, Deus responde à indagação do profeta, que ele está dizendo, olha, não se preocupe não, eu sou soberano, né? O mal no mundo não ficará impune. O povo que está pecando vai receber a sua recompensa. Eu vou enviar os caldeus para punir o povo de Israel e levá-los cativos para a Babilônia. Essa foi a resposta de Deus. Não foi muito uma resposta que Abacuque queria, porque ele começa a questionar, Senhor, tu és tão maravilhoso, tão perfeito. Como pode o Senhor usar o ímpio para punir o justo? Essa é a primeira coisa que vem ao coração de Abacuque. Como pode o Senhor Todo-Poderoso, que ama o seu povo, usar o ímpio para punir o justo? Isso me faz lembrar de Salomão nos Provérbios, quando ele diz que Deus, em sua soberania, ele tem até o ímpio para o dia mal, né? Então, refletir sobre o problema do mal no mundo do ponto de vista da Bíblia é pensar que existe um Deus soberano que usa todas as situações da vida para a glória do seu nome. Ele usa a graça, ele usa a desgraça, ele usa a morte, ele usa a vida, ele usa a abundância, ele usa a escassez para mostrar que ele é Deus, né? E ele faz de maneira soberana a sua vontade. Seguindo a lógica do capítulo e a discussão do profeta, no capítulo 2, Deus responde a Abacuque e, no meu entendimento, ele traz para nós a resposta como equacionar a presença de um Deus bom diante de um mundo mau. No capítulo 2 ele diz, escreve isso aqui numa tábua para ficar em gerações, né? Enquanto o pessoal vai passando, eles vão ver o que está escrito aí, né? E eu acho interessante o verso 4, quando o texto diz assim, escreva, o ímpio está envaidecido, ou a sua alma está inchada nele mesmo. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Que interessante, que palavra, né? Que resposta de Deus para aquele homem questionando a presença do mal no mundo, a violência, a injustiça, o direito pervertido, né? Aqueles que mais necessitavam, preteridos de uma condição de vida melhor, né? A violência, o abandono, todas as coisas que o profeta viveu naquela época, que nós vivemos também hoje, a olhar a sociedade, ao tirar um raio-x dos problemas sociais. Obviamente nós compreendemos, né? Existem questões de injustiça social que geram a violência, nós entendemos isso, mas a origem do mal não está em Deus, né? A origem do mal, o começo de todas as coisas, de um processo de degeneração da raça humana, está lá, como Agostinho disse, está no mal moral. O homem resolve abandonar Deus. E aqui Abacuque deixa claro para nós que o problema do mal está dentro do próprio homem. O homem cheio de si, cheio do seu próprio orgulho, a Bíblia diz que é o ímpio que se incha em si mesmo.
É a minha natureza pecaminosa, é a sua natureza pecaminosa que me leva à prática do mal. Deus não tem nada a ver com isso, né? Muitas vezes nós questionamos por que certa situação aconteceu na nossa vida. Das duas, uma. Ou nós fizemos alguma coisa errada e a consequência do Pai amoroso está vindo, porque Deus disciplina aquele a quem ama, né? Ele disciplina. Hebreus capítulo 12, o Pai verdadeiro, o Filho verdadeiro, ele é disciplinado pelo Pai, isso nós sabemos, compreendemos isso. Mas de um outro lado também Deus pode usar o mal, e aí na figura do sofrimento, como um aspecto pedagógico de formação do nosso caráter, né? Deus usa o mal, inclusive. Ele usa a desgraça para nos mostrar a graça. Por exemplo, uma situação de desemprego pode fazer ali nascer um empresário, né? Então a pessoa foi desempregada e não tinha mais o que fazer, de repente teve uma ideia ali e começou a produzir algo, e aquilo começou a funcionar, e ele, de desempregado, vira um empregador, na verdade, né? Então, que coisa, que é olhar a situação pela ótica da Escritura. E aqui o papel do crente em Cristo Jesus, o papel do servo de Deus, não é somente olhar ao lado, é necessário isso. Eu acho que nós temos que ter essa tríplice visão aqui. Olhar ao lado, como Abacuque. O que está acontecendo? Como é que as pessoas estão vivendo, como eu estou vivendo, como a minha família está vivendo? O que nós estamos fazendo de errado? Né? Olhar ao lado, olhar a injustiça social, olhar o mendigo, olhar o necessitado, sim. Mas ao mesmo tempo olhar para dentro. Eu olho para o lado, mas eu olho para dentro de mim. A natureza pecaminosa. A fonte do mal está em mim. Né? E ela chama-se pecado original. E que coisa! E o texto nos chama a não parar por aí. Né? Mas, como diz a Escritura Sagrada, o justo viverá pela fé. Justiça essa, gente, que nós não recebemos pelos nossos próprios méritos. Né? É o mérito de Jesus. Eu sou um pecador, quanto mais. Se a graça de Deus não me levantar todo dia e eu não me colocar aos pés do Senhor todo dia, eu volto à programação original da minha vida, que é o pecado. Né? Então, o justo viverá pela fé. Essa justiça que eu recebo quando eu entrego a minha vida a Jesus e digo, Senhor, está aqui minha vida. Eu sou quanto mais pecador. Né? Eu tenho práticas erradas, eu tenho práticas que me afastam da sua santidade, e sua santidade perfeita não me permite me aproximar de você, do Senhor. Mas através da justiça de Cristo, Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus. E não só essa paz com Deus, a restauração do relacionamento de Deus com o homem, essa relação vertical, né? Mas eu tenho uma restauração também intrapessoal. Paulo diz que eu posso experimentar a paz de Deus nesse mundo mal. Que coisa, gente! Que maravilha! Experimentar a paz com Deus, a restauração do nosso relacionamento. Deixarmos de ser inimigos e nos tornarmos amigos. É isso a justificação. Deus nos declara justos em Cristo. A conta está paga. O sangue de Jesus pagou todos os meus pecados. Os que eu já fiz, os que eu estou fazendo e os que eu farei ainda. Mas não só isso, ele não só nos justifica, mas ele também nos torna amigos aqui. Né? Então isso é o aspecto da imputação do pecado. Deus perdoa-nos, paga a conta na justificação, imputa na nossa conta o crédito, e agora nós deixamos de ser amigos, deixamos de ser inimigos e nos tornamos amigos de Deus, gente, no meio desse mundo mal. Que coisa! O justo viverá pela fé. E essa palavra de Abacuque 2,4, ela aparece no Novo Testamento de novo, na fala de Paulo e do autor aos Hebreus. Particularmente, Paulo diz que isto é o Evangelho de Jesus. É a justiça de Deus que nos foi dada pela fé. Né? E aí ele cita Abacuque 2,4.
porque o justo viverá pela fé. Ei, querido irmão, querido amigo, que você nesse momento ouve essa palavra. Pare de questionar a existência de Deus só porque você está olhando para esse mundo mal. Onde está Deus? Onde está o Senhor numa situação de doença? Onde está Deus num leito de morte? Onde está Deus quando a despensa está vazia? A palavra de Deus diz que isso é resultado do mal moral. Todo o caos humano, todas as relações quebradas, né? Tudo aquilo que destrói o ser humano do ponto de vista da natureza, da ética, tem base no mal moral, no pecado original. Eu sou uma pessoa inclinada para o mal. Nós nascemos assim, é o pecado original. Mas em Cristo temos a possibilidade de experimentar a justificação pela fé. Que maravilha! Que coisa tremenda! Que coisa para nos trazer esperança, né, gente? Que coisa para restaurar nosso ânimo hoje aqui. Ao refletir sobre a sociedade, ao abrir o noticiário e ver a curva de mortos em relação ao coronavírus cada vez mais aumentando na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, no Ceará, no mundo. Que Deus? Onde está Deus? Será que você está perguntando isso hoje? Será que Ele me abandonou? Será que Ele não está mais comigo? Né? Será que as suas promessas não vão se cumprir na minha vida? Não, gente. Inclusive, Abacuque termina o texto dessa reflexão sobre a Teodiceia, sobre o problema do mal no mundo, de forma maravilhosa. Ele é um homem antes da sua indagação a Deus, nessa relação vertical de pensar a sociedade. Deus o chama para olhar para dentro, para olhar para a sua própria condição e para a condição do povo de Israel naquela época. E Ele nos chama para olhar agora para além. Olhar ao lado, olhar para dentro e olhar além. O capítulo 3, gente. Uma oração de Abacuque. Quando ele olha para a santidade de Deus diante do mundo mal. A sua expressão de temor, de perceber que Deus estava agindo na história através dos caldeus, dos babilônicos. Ele fica estarrecido, ele fica atônito, ele recebe temor no coração dele. E as palavras finais de Abacuque, no capítulo 3, versículos 17 a 19, é uma oração que eu preciso fazer todo dia. É uma oração que você, crente em Cristo Jesus, ou você que nos ouve agora e está sem esperança para a sociedade, para a sua vida, o verso 17 do capítulo 3 diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção no alimento das lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Que coisa tremenda! Que coisa, gente! O capítulo 3, versos 17 a 19, é uma oração que eu queria finalizar aqui, pausar com você para... Que coisa! Para celebrar. A olhar para o mundo, a olhar para dentro, Abacuque diz, mesmo se não tiver o fruto da videira, mesmo se não houver a presença do mantimento, mesmo se algo faltar, o texto diz, mesmo assim, ou ainda assim, Deus está nos chamando hoje para viver isso. Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. E voltar para essa alegria dentro do coração, é pensar no Deus soberano, como diz o verso 9, o Deus soberano que controla a história, ele
controla o mundo, Ele controla os homens, Ele inclina o coração dos reis, dos governantes, dos poderes instituídos. O Senhor soberano é a minha força. Que coisa, gente. Que maravilha. Pensar sobre isso alegra o meu coração. Alegrar o coração de cada um de nós hoje não está, quem sabe, na resolução dos seus problemas horizontais aqui, mas de repente olhar para dentro, olhar além, de repente tirar um pouco os seus olhos do noticiário e voltar-se para Deus, aquele que é o sumo bem, e Ele não é responsável pelo mal no mundo, gente. Ele tem todo o poder para resolver os seus problemas, para resolver os problemas do mundo, mas Ele estabeleceu um processo histórico em que Cristo Jesus veio ao mundo para restaurar a natureza. Inclusive a palavra de Deus diz que a natureza geme a expectativa da manifestação dos filhos de Deus, e Deus há de dar bom termo à história. Apocalipse 11:15 é o norte para a nossa reflexão diária. Os reinos da terra se tornaram do nosso Senhor Jesus Cristo e do seu Cristo. Essa é a esperança do povo de Deus. Ele não é culpado do mal no mundo. Ele não tem culpa dos problemas cósmicos da natureza. Essa natureza que geme, como Paulo diz. Não, isso é resultado da escolha humana lá atrás do pecado original. E nós queremos hoje deixar essa palavra de esperança para você. Deus é bom. Mal não existe enquanto ser. O mal é a ausência do bem. E Deus quer nos fazer próximos dele como Deus bom. Deus bom que permite a situação má, muitas vezes, para reverter em glória e honra o nome dele. Ainda que a videira não dê o seu fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor e darei a Ele o louvor que Ele merece. Então fica essa reflexão para você hoje. Que Deus nos abençoe, que a graça de Jesus encha o nosso coração para viver mais um dia na sua presença. Um dia de cada vez, um momento de cada vez, para a glória e honra do seu nome. Amém. Que noite especial. Espero que essa palavra tenha mexido com seu coração, te feito refletir e te feito fortalecer suas convicções na palavra de Deus, que temos um Deus e um Pai amoroso. Muito bom que você esteve com a gente nessa noite. Que Deus abençoe o seu coração, abençoe sua família. Amanhã nós estaremos aqui de volta. Nós temos ainda um final de semana especialíssimo de tantas coisas maravilhosas. Não esquece que domingo nós temos a nossa ceia, tá certo? Nosso tempo de Páscoa vai ser um tempo muito lindo. Então, Deus te abençoe, fica na paz. Nossa igreja, nossa casa está sempre com você e é bom que a gente desfrute disso a cada dia. Deus te abençoe, uma excelente noite na paz de Jesus. Cante ao Senhor, igreja! Seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor.
luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, e Galileu. Jesus, Jesus, e Galileu. Jesus, Jesus. Deus abençoe sua vida, igreja. Você acabou de assistir uma programação produzida pela Igreja Batista Central de Fortaleza. Somos uma comunidade de discípulos de Jesus comprometidos em amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Essa é a nossa missão. O sustento desse ministério provém da graça de Deus, por intermédio de todos aqueles que se identificam com a nossa missão e fazem a IBC Fortaleza. Nossos canais de contribuição estão disponíveis no site ibc.org.br. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 7, o apóstolo Paulo diz: cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribua por obrigação ou por constrangimento. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro.